Só de você fazer o básico, você vai se tornar mais produtivo. Isso acontece porque a maioria das pessoas nem sabe que tem um problema. Principalmente se a gente estiver falando do Brasil. As pessoas não entendem que falta de foco, falta de determinação e vontade para atingir algum objetivo. E, cara, diversos outros sintomas da falta de produtividade são um problema e, o mais importante, são solucionáveis. Tá? Tudo isso que tem a ver com a sua falta de produtividade, como eu disse, falta de foco, às vezes uma falta de uma ideia concreta, ou seja, você fica muito perdido, procrastina muito. A procrastinação é um sintoma de uma falta de produtividade, né? Uma falta de foco. Isso tudo está muito relacionado. E a maioria das pessoas não entendem que isso é um problema e, mais importante, isso é solucionável. Então, cara, de verdade, só de você fazer o básico, você já vai sair na frente dos seus concorrentes. Você já vai sair na frente da maioria das pessoas. E não é muito difícil, tá? Não é muito difícil fazer o básico. Quando eu falo o básico, né, bora tornar isso um pouco mais concreto, mais fácil de entender. O que é fazer o básico? Fazer o básico é fazer as coisas mais simples possíveis que tenham algum efeito na sua produtividade, que tenham algum efeito positivo na sua rotina. Então, coisas como dormir bem, planejamento do dia seguinte ou planejamento da semana. Bora botar organização em geral. O que mais? Cara, cortar vícios, cortar coisas que você sabe que te prejudicam. Tudo isso é o básico. São coisas que são extremamente simples e que muitas pessoas não se dão nem ao trabalho de tentar incluir essas coisas no dia a dia delas, incluir isso na vida delas. E por isso que essas pessoas têm diversos problemas, como eu disse no início, né? Falta de foco, falta de determinação, de garra para atingir algum objetivo. Tanto que, porra, você vai ver muitas pessoas falando, eu sou ambicioso, mas eu sou preguiçoso. Cara, na verdade você. Assim, isso pode até ser verdade, né? É uma pessoa ambiciosa e preguiçosa. Na minha cabeça não tem muito sentido, mas isso é uma opinião minha. Mas essa sua preguiça não é à toa, cara. Porra, assim, a gente não é preguiçoso naturalmente. A gente se tornou preguiçoso devido a algum motivo. Você tem que encarar isso como se fosse uma doença. A sua falta de produtividade tem que ser encarada como uma doença. Então, você tem que ter os mecanismos corretos para solucionar isso. E é o que eu tô falando nesse vídeo, é o que eu tô passando aqui para vocês. Cara, faça o básico. Você pode não acreditar em mim, você pode achar que eu tô falando besteira ou que a grande parte das pessoas já faz o básico, mas não. Grande parte das pessoas não faz nada, não faz porra nenhuma para produtividade, para melhorar a vida delas. Então, se você é um cara que começa, cara, nem que seja com pequenas coisas, nem que seja devagar, se você começa a se importar com isso, se importar com o que você está produzindo para o mundo, com a sua capacidade de produzir, com a sua eficiência no trabalho, nos estudos, se você é um cara que se importa com isso, você tem que entender, você tem que encarar a produtividade em geral como uma doença, certo? A falta de produtividade como uma doença. Então, faça o básico. Eu estou batendo nessa tecla e eu vou continuar batendo nessa tecla durante o vídeo todinho. Faça o básico. Nem que você comece devagar, cara. Nem que você comece dormindo melhor. Então você vai no YouTube, no meu próprio canal tem vídeo mostrando algumas técnicas para dormir melhor. Mas se você não quiser assistir no meu canal, você chega no Google, no YouTube e pesquisa como dormir melhor.
como ter uma qualidade de sono melhor. E você aprende, você assiste um vídeo de 10, 15 minutos e vai mudar a sua vida. Porque aquilo ali que você aprendeu no vídeo, você vai aplicar na sua rotina, no seu dia a dia. Você vai melhorar o seu sono e por causa disso, no dia seguinte, você vai ser mais produtivo. E toda vez que você aplicar essas técnicas e você dormir melhor, você vai ser mais produtivo. Então, se eu tivesse assim uma listinha do que uma pessoa iniciante nesse mundo de produtividade, nesse mundo de desenvolvimento pessoal, o que você deveria focar? Eu separei aqui do lado, eu vou dar uma lida. Primeiro, que é o mais importante, defina um objetivo. Não existe como você chegar na linha de chegada, não existe como você ganhar uma corrida se você nem sabe por onde você tem que ir. E você só vai saber por onde você tem que ir se você tiver uma meta, se você tiver um objetivo, algo para você olhar para frente e pensar, ok, eu tenho que chegar aqui. Beleza? Então, definir um objetivo. Segundo, corte tudo que te atrasa. Esse ponto é um pouco mais delicado, ele é um pouco mais rejeitado pela sociedade. As pessoas ultimamente estão com esse costume de falar que é normal ter vícios e que é saudável por algum motivo ou outro. Mas, cara, de verdade, se seu objetivo é ser mais produtivo, você, eu não preciso nem vir aqui te falar isso. O meu papel aqui é só te relembrar. Você já sabe disso. Você não pode ter vícios que vão te prejudicar. Você não pode ter nada que vai te afastar do seu objetivo, porque isso vai te tornar menos produtivo. Então, a grande questão, na verdade, é como se fosse uma balança, né? É você ver o que pesa mais. Você largar um vício e, por consequência disso, você aumentar a sua produtividade, ou você sacrificar um pouco da sua produtividade para fazer algo que você julga ser legal, que você gosta. Porque muitas vezes, assim, coisas que a gente gosta são prejudiciais pra gente. Tá? Nem tudo. Existem coisas que, óbvio, não vou falar para você cortar tudo que seja que te traga algum tipo de alegria nem nada disso. Eu nem gosto dessa abordagem radical. Mas, cara, existem coisas e você sabe que coisas são essas que acabam com a sua produtividade e te prejudicam muito. Então, coloca na balança, pensa direitinho, seja inteligente. Você sabe exatamente qual é essa atividade que te prejudica e é só você ver se vale a pena fazer ela em troca da sua produtividade ou se sua produtividade vale mais e você vai sacrificar ela e cortar ela de uma vez por todas. Próximo, terceiro ponto, pare de querer fazer coisas ao mesmo tempo. Isso é algo que, se eu não me engano, foi o vídeo passado que eu gravei, que eu falei muito sobre isso, né? Sobre multitarefas e multifoco. E cara, se você tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo, você vai ter resultados medíocres nessas coisas. O certo a se fazer é você identificar exatamente que caminho você quer seguir, para que lugar você vai e quando você tiver certeza, quando você saber que é aquilo ali que você tem que fazer, você tem que investir 100% naquilo. Sem medo, coragem e ousadia. Você tem que investir 100% naquilo ali que você acredita que vai dar certo. Se você é uma pessoa que tem esse costume de diversificar e tenta fazer diversas coisas ao mesmo tempo e você não sabe porque você não consegue avançar e progredir de forma correta em nenhuma dessas áreas, muito provavelmente é porque você está dividindo demais o seu foco, a sua energia. Então, começa a fazer uma coisa de cada vez.
Ninguém aprende 5 línguas ao mesmo tempo. Você primeiro aprende uma, depois outra, depois outra, depois outra, depois outra. E aí você pode aprender 50 línguas, mas é sempre uma de cada vez. Se você tentar aprender tudo de uma vez, beleza, você pode até conseguir, mas eu garanto a você que você vai demorar muito mais do que se você tivesse feito o método estruturado, o método certinho, fazendo uma coisa de cada vez. Isso é o básico. Essa listinha com esses 3 tópicos são os itens básicos para uma pessoa que quer se tornar mais produtiva. Então, de novo, a maioria das pessoas não fazem essas coisas. Cara, assim, eu separei essas 3 coisas só, mas existem diversas outras coisas e as pessoas não fazem, tá? O básico, ele infelizmente, pela maioria das pessoas, principalmente dos brasileiros, infelizmente não é feito e talvez esse seja um dos motivos da, do nosso país não estar numa qualidade tão boa. Mas eu vou deixar, assim, eu não vou comentar muito sobre isso. A mensagem desse vídeo é: faça o básico, se torne uma pessoa mais produtiva. Se você não acredita no que eu estou falando, teste. Não é difícil você chegar e tentar uma semana, 2 dias, tentar fazer o que eu estou passando aqui. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, se você, sei lá, tirou algum insight, alguma ideia desse vídeo, deixa um like, se inscreve, manda para aquele amigo que também precisa ouvir esse vídeo, também precisa escutar e aprender alguma coisa que eu estou falando aqui. E até o próximo. Um abraço.